Fazer a apresentação formal. Bom, pessoal, quem vai falar hoje sobre a norma é o Ricardo Bianca. Ele é técnico da Autodesk, do setor de vendas, né? Consultor técnico de Isso, vendas. Mas ele é um cara que está muito envolvido tanto na norma BIM Brasil, como nessa parte de estudo do IFC. Há uns 2 anos atrás ele deu uma aula pra gente ali sobre IFC, toda essa parte de parâmetros. Tanto é que eu já tive um projeto piloto usando os códigos sem nem ter lançado as tabelas, né? Mas a gente fez é um isso. teste, fez uma validação, acabou não indo para frente também, toda essa parte de codificação, mas foi bem interessante. Ricardo, todo teu Boa, aí, pode compartilhar a obrigado, tela Fábio. aí. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite para falar com o pessoal aqui. Obrigado pessoal aqui que está escutando e todos também que vão escutar essa gravação depois. Deixa eu puxar aqui. Eu separei um material. Vocês veem minha tela? Sim. Boa. Eu separei um material aqui que, na realidade, ele foi sendo construído com o tempo e eu trouxe algumas coisas novas. E na medida que a gente vai acrescentando coisa no material, ele vai ficando gigantesco. Então, até comentei com o Fábio que a ideia era dar uma passada rápida nesse material, inclusive, para que a gente possa aproveitar o máximo de conteúdo. Então, não estranhem se eu focar especificamente em alguns slides, passar correndo um pouco mais nos outros, porque tem bastante coisa até que se repete em alguns momentos. Mas qual o meu objetivo com a apresentação? Primeiro é dar uma geral em relação à normalização brasileira para BIM, para que vocês possam, não sei se vocês estão familiarizados com os trabalhos da comissão e com os grupos, então, dar uma geral com esses trabalhos, eu acho que é importante conhecer o desenvolvimento da normalização e entrar especificamente em uma das normas, que é a 15965, que de todo conjunto de normas é a que tem mais partes publicadas e é a que hoje tem um impacto mais significativo nesse desenvolvimento. Como o Fábio apresentou, meu nome é Ricardo, eu sou arquiteto e especialista técnico da Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. Já tenho trabalhado com a Autodesk aí há pouco mais de 10 anos, esse é o meu 11º ano de Autodesk, mas antes disso trabalhei outros 10 anos no mercado com desenvolvimento de projetos. E foi dessa vida anterior aí que veio a minha relação com a BNT, eu fiz parte da fundação da Comissão de Estudos Especiais 134, que é aquela responsável pela normalização de BIM no Brasil. Vamos falar um pouquinho o que eu quero apresentar aqui para vocês. Como eu falei, uma geral da 134, falar sobre a normalização brasileira para BIM, com uma rápida introdução de alguns conceitos e trazer alguns exemplos de aplicação também e dicas e de que maneira a gente pode aplicar isso no Revit, que é um estudo que nós temos feito. É claro que na medida em que a normalização avança no comitê também, isso tem sido revisado ao longo desses últimos anos, mas informações anteriores que eu já tenha compartilhado em vários eventos falando sobre a norma, eles não se contradizem em relação ao que hoje nós enxergamos como aplicação. Tá? Então, esse é o nosso roadmap, e como eu falei, eu quero focar bastante na 15965. Então, uma introdução rápida da CE 134. A CE 134 ela foi estabelecida em 25 de junho de 2009, então já são 11 anos aí, mais de 10 anos aí. Ela foi estabelecida nessa época por solicitação do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, hoje parte do Ministério da Economia. Tem uma série de marcos importantes do seu desenvolvimento. É interessante observar que ela é uma comissão razoavelmente antiga, anterior ao primeiro Seminário Internacional de BIM do Sinduscom, que já teve 10 edições, inclusive, ou seja, né, vocês veem como a comissão ela tem uma boa história aí. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas publicações, porque eu quero avançar nisso depois, mas reforçar que hoje o nosso coordenador é o Rogério, que tem feito um ótimo trabalho à frente da comissão, e o secretário João Gaspar também, que tem feito um ótimo trabalho de secretariado da comissão. Então, é uma dupla que tem contribuído muito aí para o desenvolvimento de todos os trabalhos. Isso aqui é um pouco o que a gente tem de normalização. Essas são as normas publicadas e em planejamento da CE 134. Nós temos alguns conjuntos importantes. O primeiro conjunto importante é o da 15965, que vocês veem aqui. Esse material da 15965, nós já temos
algumas normas em desenvolvimento. Na realidade, a 7 já está publicada, isso daqui está um pouquinho desatualizado, e a gente tem a parte 4 que entrou em consulta pública ontem. As normas para requisitos de objetos serão 19, fazem parte aí de uma proposta de normalização que a gente está entregando, e se tudo der certo, próximo ano a gente tem essas normas publicadas. Nenhuma delas saiu até agora. Aqui a gente tem essas eram antigas estimativas que acabaram não se concretizando. Nós temos as 16757 e a 16354, que são normas um pouquinho mais técnicas do ponto de vista de estruturação de dados, a 19650, que é uma tradução da ISO, né, 19650, e uma que não está aqui nessa tabela, deveria estar, é a 12006, vou falar um pouquinho dela na sequência. Eu não quero entrar em detalhes das normas nesse momento. Mas a C134 é estruturada como uma comissão de estudos especiais, ela não faz parte do CB2, que é o Comitê Brasileiro da construção, da indústria da construção civil, né? Ela é uma comissão especial, nós dizemos assim, e ela funciona por meio dos trabalhos da plenária e de grupos de trabalho de objetos, tá? Então, de grupos de trabalho. Nós temos o de objetos, o professor Eduardo Toledo é o relator desse grupo, o BIM para infraestrutura, com o Coronel Luque, o de processos, com o Gustavo, a arquitetura de dados, com o Rodrigo, o sistema de classificação da informação, com o Paulo, uma revisão de termos da BNT 15965, gestão de termos e definições também, e um GT de interface com o comitê da ISO, que trata desses aspectos de BIM. Então, são um grupo de trabalho, cada grupo desses tem, inclusive, subgrupos de trabalho, então, nesses últimos anos, a comissão se tornou razoavelmente grande aqui, tem bastante gente contribuindo e trabalhando. É importante situar o trabalho da comissão dentro da estratégia brasileira para o BIM. Essa estratégia brasileira, ela traça perspectivas, e vocês já viram, né, o decreto 10.306, ele já publicou uma parte das solicitações dessa estratégia, e essa estratégia ela foi publicada em 2018. É importante conhecer essa estratégia, não vou entrar em detalhes dela agora, só falar do item de normalização, mas para quem estiver interessado, a gente tem um webinar gravado específico sobre o desenvolvimento do BIM, o BIM Mandates, trabalhando sobre essa estratégia e todo o arcabouço regulatório que nós temos na modelagem da informação da construção. Depois eu deixo a dica aí para vocês. Essa estratégia é baseada numa série de indicadores e metas, expectativas que nós temos para a modelagem da informação da construção no Brasil. E essa estratégia, um dos itens dessa estratégia é o da regulamentação técnica, e que pressupõe aqui o desenvolvimento de normas, isso que nós estamos fazendo na 134, esse é o tal objetivo 6 da estratégia BIM-BR. Então é importante entender o processo de normalização como uma parte fundamental da estratégia de BIM do Brasil, e é claro, quando a gente fala de regulamentação técnica, não é só a normalização, mas também toda uma série de boas práticas que são distribuídas no mercado, aqui os guias das BEA, da BDI, da CEBIC, são parte dessa literatura que é importante conhecer quando falamos de regulamentação técnica. Mas vamos falar da normalização brasileira para BIM. Eu quero primeiro fazer uma introdução, principalmente para situar a 15965, que, como eu falei, é o nosso foco aqui, é o mais importante, tá? Então, quais são os fundamentos da normalização brasileira para BIM? Acho que 2 pontos de partida são fundamentais. O primeiro é esse padrão internacional, que é o IFC. É bom lembrar que o IFC é uma norma internacional, ele começou como uma proposta de interoperabilidade que a Autodesk fez em 94 para o mercado e que se estabeleceu em um consórcio a partir de 95. Esse consórcio, ele se tornou a Building Smart em 2008 e ele é responsável por manter o IFC, que é um esquema de dados, né, uma linguagem comum aí para troca de informações no segmento de arquitetura, engenharia e construção. E esse é um dos pontos de partida fundamentais. Então a gente tem que entender que a norma ela está baseada no IFC, ela dialoga com o IFC e que cada vez mais vocês vão ver de que maneira isso acontece. A gente não aponta especificamente para nenhum software de fornecedor A, B ou C, porque a norma olha, ela atenta para esse tipo de neutralidade. Um outro ponto de partida para a normalização brasileira de BIM é que, quando a gente fala de BIM, vocês bem sabem, nós estamos falando de informação. Informação
informação precisa ser estruturada. E aí a gente precisa de um sistema de classificação da informação. Essa é a 15965, é por isso que a 15965 ela tem um papel fundamental na normalização, no corpo da normalização como um todo, e ela estrutura, inclusive, muitas das outras padronizações que nós acabamos desenvolvendo depois. Por isso que eu elegi a 15965 para ser o nosso foco aqui hoje. Sobre IFC, eu já comentei rapidamente, é uma norma ISO, a 16739, registrada em 2013, mas que tem uma longa história aí, a primeira versão é de 97, então, para saber um pouquinho mais sobre IFC, recentemente fizemos também um outro webinar sobre interoperabilidade, e isso está gravado também, depois é só dar uma olhada, tem muita coisa legal para falar de interoperabilidade. Tá? Então, é um esquema de dados baseado em ISO-STEP. O nosso webinar hoje não é sobre IFC, mas tem uma certa relação com ele. Vou falar sobre classificação para construção civil, como introdução a 15965. Eu vou passar rapidamente aqui também. Como eu falei, o aspecto mais importante da modelagem da informação da construção é a informação, isso a gente sempre fala do tal do I, do BIM, mas é importante que não basta saber que não basta a informação existir, ela precisa estar estruturada de maneira firme, de maneira inequívoca. Então nós precisamos interpretar essa informação de maneira consistente, independente de onde ela tenha vindo e para onde ela vai. E sem normalizar essa estruturação, não existe colaboração, e nós sabemos que BIM trata de colaboração. Nós precisamos alinhar a linguagem. É por isso que a gente usa essa imagem da Torre de Babel. E um exemplo do porquê que a gente precisa alinhar a linguagem é esse aqui que vocês estão vendo. Em cada lugar do país, a gente chama esse negócio de uma forma diferente. Tem gente que chama de bacia sanitária, tem gente que chama de vaso sanitário, tem gente até que chama de privada, chama de qualquer coisa assim. O fato é que a gente precisa normalizar esse tipo de terminologia. Como efetivamente nós chamaremos isso? Seja para a interface do ser humano, seja para a interface computacional. Então, se nós decidimos chamar isso aí de bacia sanitária, como é que a gente vai escrever isso daí? É bacia com B maiúsculo? É bacia com B minúsculo? Tem espaço? Não tem espaço? É S maiúsculo? Tudo isso faz diferença quando formos estruturar a informação. Então, um ponto de partida é esse. Nós precisamos normalizar a informação que é trocada, não só do ponto de vista do entendimento, e o ser humano tem a capacidade de ser flexível, entender diferentes abordagens, mas também precisamos entender isso do ponto de vista computacional, onde um B maiúsculo e um B minúsculo fazem diferença, e vocês que já estruturaram informações do Revit via tabela, takeoff, qualquer do Revit, aí vocês sabem que uma diferença dessas faz toda a diferença depois na estruturação dos dados e no takeoff. Então, esse é um ponto de partida. Nós precisamos normalizar essas informações que são trocadas, sejam elas consumidas por seres humanos ou por softwares, e essa normalização precisa ser ampla. Então, não adianta cada órgão ter uma excelente normalização, mas ficar isolado no seu approach de normalização. Então, mais um exemplo, a gente precisa definir de que maneira vai chamar isso daqui. Uma vez definido, nós precisamos também associar essa informação a um código. Isso facilita a troca de informações e entendimento por sistemas computacionais. Então, esse é um outro approach, eu vou detalhar esse approach aí na sequência. Então, como fundamentos aqui, baseado em um trabalho do professor Leozin e de outros pesquisadores da área, nós precisamos de uma base única para organização de conhecimento e gerenciamento de informações, que era já possível no passado. No Brasil, nós demoramos a fazer a lição de casa, mas que é vital para a modelagem da informação da construção. É preciso uma linguagem padronizada para o setor, que também se ajuste a uma realidade global e que contribua efetivamente para a produtividade e qualidade dos produtos e serviços. Por isso, o nosso ponto de partida é a classificação. E classificar é distinguir os termos em um conjunto, tornando-os únicos, distribuindo em classes ou grupos com características semelhantes. Então, essa é a base da classificação. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas a gente já não tem classificação suficiente no país? Nós temos várias. A questão é que elas não atendem aos requisitos que nós colocamos aqui anteriormente. O primeiro deles é ser de uso amplo. Nenhuma delas é efetivamente uma classificação padrão no país. Tá? Talvez o que mais se aproxime disso seja o SINAP, que é o sistema de classificação aqui da Caixa Econômica Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mas nós temos outros que, teoricamente, são até obrigatórios. As práticas da SEAP, por exemplo, seriam obrigatórias para obras públicas, e de obrigatório
ninguém usa, né? Nem o Sinap usa, e que é um sistema muito parecido com o Uniformity. Nós temos sistemas específicos de catalogação de elementos militares, né? O sistema militar de catalogação, o Sysmicat é um exemplo, e outros sistemas, como o CDCOM e outras classificações de uso não tão amplo no mercado. Então, existem classificações, mas elas não atendem esse quesito de adoção ampla, como também não se enquadram exatamente ou não apoiam exatamente a modelagem da informação da construção como ela deveria ser trabalhada. Então, esse é um ponto importante também. Aqui alguns exemplos, né? Estruturação de SINAP, CEAP, que vocês devem conhecer bem, e, claro, classificações internacionais. Nós temos alguns padrões internacionais, vocês também devem estar familiarizados com eles, é o caso do Master Format. O Master Format é a base da Omniclass, da tabela 22 da Omniclass, e foi uma das bases, inclusive, indiretamente, da tabela 3R da BNT. Esse é um exemplo aqui das divisões primárias, do primeiro nível de divisão do sistema Master Format, que é bastante utilizado no mundo como um todo, e que vocês conhecem porque é a base aí, claro, numa versão desatualizada, mas é a base do parâmetro de Keynote dentro do Revit. Então, quando você puxa o Keynote no Revit, você acessa os dados do Master Format numa versão antiga, mas ele está lá presente e é o mesmo que serviu de base aí para o Omniclass 22. Esse é um parâmetro de tipo e é importante a gente lembrar que o Master Format está aqui em tipo, porque isso vai nos ajudar a compreender um pouquinho a 15965 na sequência. Um outro padrão internacional, o Uniformity. O Uniformity ele é a base, inclusive, do Omniclass, da tabela 21 da Omniclass, e da nossa 3E. Ele é uma classificação hierárquica também, como o Master Format. Isso traz benefícios e malefícios. Vocês vão ver que a 15965 ela é hierárquica e facetada, são dois conceitos de classificação diferentes, porém potencialmente complementares. E no seu primeiro nível, nós temos essas categorias que vocês veem aqui, que também não lhes são alienígenas, porque o Uniformity ele é um dos padrões do Revit aqui, dentro do parâmetro de Assembly Codes. Um outro parâmetro de tipo que vocês acessam e que podem abrir aqui nessas categorias aqui do Uniformity, naquelas que são adequadas à classificação de cada um desses objetos que vocês veem aqui. E um outro padrão internacional muito conhecido é o Omniclass, o antigo OCCS, a gente chamava isso de OCCS, né, Omniclass Construction Classification System, mas hoje a gente chama fundamentalmente de Omniclass. Constituído por 15 tabelas, ele parte de um princípio que é esse princípio hierárquico, cada tabela abre uma árvore de componentes aqui, uma árvore de conceitos, termos e definições, né? Termos, definições, códigos, mas ele também é facetado. Eu posso compor códigos de uma tabela com códigos de outra tabela. E isso é importantíssimo quando falamos de modelagem da informação da construção. No Revit, nós também acessamos o Omniclass, mas uma única tabela do Omniclass, que vem como padrão aqui, para aquelas famílias que são carregáveis. Vocês vão encontrar 23 da Omniclass na configuração dos dados das famílias dentro do Family Editor. E depois é fácil ler essa informação, se ela for imputada, né, direitinho, você lê essa informação em Type Properties também, tanto do número Omniclass quanto da descrição, né, que ele chama aqui de Omniclass Title. É importante saber que nós temos esses três sistemas de classificação já presentes dentro do Revit, e por que a gente fala, então, de um outro sistema de classificação, que é a BNT 15965, e de que maneira nós inserimos no Revit. Aqui, só avançando um pouquinho, né, onde a gente insere o Omniclass dentro do Revit é em Family Category and Parameters, dentro do Family Editor, selecionamos um Omniclass Number, ele já me carrega aqui na sequência a descrição, o título, e é isso que entra dentro do Revit. Importante lembrar que esse é o Omniclass 23, o Omniclass 23 é uma tabela que serve de base aí, a tabela de produtos, ela serve de base para a tabela de 2C, essa inclusive que está em consulta pública, saiu ontem na consulta pública, a gente comenta um pouquinho sobre isso na sequência. Bem,
Essa era a introdução que eu queria fazer, falando rapidamente de IFC e falando rapidamente sobre sistema de classificação, porque agora entramos nas duas principais normas, as duas principais das publicadas, né? Nós temos várias partes publicadas aqui em 15965, a 12006 parte 2, e as outras normas, aquelas que eu falei que são um pouquinho mais técnicas, que não são objeto aqui da nossa discussão hoje. Mas quero falar da 12006 parte 2, vocês veem que é uma BNT NBR ISO, significa dizer que é uma tradução de uma norma ISO, que é a 12006, que é uma norma que tem mais de uma parte, mas que traduzimos aqui a segunda parte dessa norma. Por que essa norma é importante? Porque ela estabelece o framework do sistema de classificação da informação. Tá? Essa é a norma que baseia, essa é a norma ISO que baseia a própria Omniclass, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, quando nós trazemos a mesma norma para o Brasil, isso quer dizer que o que deriva daqui tem uma estrutura afim com a estrutura da Omniclass. Então, esse é outro ponto que vocês têm que guardar aí na cabeça. Essa norma é uma norma que subsidia o nosso sistema de classificação e tem uma relação muito profunda aí com a Omniclass. A 12006, parte 2, hoje a versão vigente é de 2018, ela já é uma versão revisada, porque a original foi publicada em 2010, então a C134 ela já revisou essa versão, e ela estabelece uma série de coisas. Primeiro, uma terminologia. Eu não vou entrar em detalhes dessa terminologia, existem, para que a gente possa trabalhar e falar adequadamente da modelagem da informação da construção, a gente precisa se familiarizar com a terminologia normalizada. Então, eu sugiro que vocês estudem essa parte de terminologia, é super importante para alinhar conceitos. Mas dessa terminologia eu destacaria 3 importantes conceitos aqui. O de processo da construção, o de recurso da construção e o de resultado da construção. Aqui na sequência eu vou mostrar por que eles são importantes. Então, o que acontece, né? Na 12006, vocês vão ver uma série de categorias que são organizadas nessa figura 1, vocês vão ver essas classes e seus relacionamentos genéricos, mas a espinha dorsal disso daqui, ela é dada por recursos, processos, resultados e então os espaços, tá? De uma maneira muito simplificada, também não quero me estender demais aqui, o fato é que recursos da construção são operados por meio de processos da construção para que alcancemos resultados da construção. Combinados, esses resultados levam ao espaço construído. E aqui as outras categorias, elas se organizam em torno deste conceito. Então, esse é o primeiro conceito fundamental que a gente precisa ter em mente quando abordamos a normalização brasileira para BIM. A partir dessas relações, nós conseguimos distribuir estas classes. Então, classes relacionadas a recursos, classes relacionadas a processos, classes relacionadas a resultados e relacionadas a propriedades. E aí nós temos diferentes abordagens a estas informações que me levarão a diferentes tabelas. Aqui vocês encontram a maneira pela qual a 12006 estrutura as tabelas do sistema Omniclass, que são essas que vocês veem à direita. E as tabelas do sistema Omniclass, elas têm a sua relação com as tabelas da norma brasileira da 15965. Essa é uma lista antiga da 15965, recentemente, nem tão recentemente, perdão, mas uns 2, 3 anos, nós alteramos a tabela original, então por isso que vocês vão ver na literatura 2 tabelas 4 na literatura inicial, mas agora são efetivamente 4 tabelas 4, tá? Então, aqui eu gosto de destacar isso para que vocês entendam, se eventualmente toparem aí com literatura que trabalha com 2 tabelas. E cada uma dessas tabelas é um sistema hierárquico por si só. Aqui alguns exemplos da tabela 0M, que é a tabela de materiais, onde nós temos, e como o pessoal aí é tudo de Revit MP, vocês vão reconhecer os nossos gases aí para ar-condicionado também, presentes na tabela 0M, por exemplo. Então, você tem um código específico para heptafluoropropano, por exemplo, e outros gases aqui, e assim como nós temos uma tabela 0P com propriedades da construção, e aqui vocês veem algumas destas propriedades. Eu vou entrar em detalhes dessas tabelas para que vocês possam entendê-las melhor. Mas, uma outra forma de enxergar isso
Vocês já enxergam esses dados aqui na consulta pública que saiu. Então, no comecinho da conversa eu comentei isso daí, vou comentar de novo. Ontem, dia 25 de novembro de 2020, foi lançada para consulta pública a parte 4, que é a que trabalha com as tabelas 2. Então, 2C, 2N e 2Q. Nessa consulta pública, vocês vão encontrar essas imagens aqui, que é uma outra forma, no canto superior esquerdo, uma outra forma de mostrar como recursos da construção operados por processos da construção, levam a resultados da construção que, organizados, formam as unidades e os espaços da construção. E como suporte a isso, nós temos características de objetos da construção, que são materiais e propriedades. Então, essa imagenzinha do canto ela é importante para entender como essas tabelas se organizam, e depois, para cada parte da norma, o como essas tabelas vão se organizar em cada um dos níveis. Tá? Então, nós temos um tema de tabela, que é o grupo. Então, nesse caso de recursos, é o grupo 2, o assunto é o nível seguinte, então pode ser C de componentes, N das funções ou Q de equipamentos, e a tabela, que é o grupo mais nível, é isso que a gente chama de 2C, 2N, 2Q, e cada uma delas, é claro, tem uma correspondência com uma mini-class. Nós dissemos que é importante para esse sistema que ele tenha um alinhamento global, então é preciso saber traduzir ou poder traduzir essas tabelas para o sistema global da Omniclass. Isso a gente faz por correspondência. Então, como eu falei, a 2C, que é essa tabela de recursos componentes, é uma tabela equivalente à tabela 23 do sistema Omniclass. À direita vocês veem alguns exemplos aí dessa tabela, nessa consulta pública que foi lançada ontem. Então, alguns itens aí da 2C, por exemplo, 2C 060606000000, telhas. E aqui um ID único para esse objeto gerado aqui na sequência, para que a gente possa, então, trabalhar e fornecer dados para que os desenvolvedores de software possam trabalhar com componentes únicos. Nessa parte 4, vocês vão ver uma coisa que até então não foi publicada nas partes anteriores e que vai se tornar padrão nas próximas partes e na revisão das partes que já foram publicadas, que são as regras para o uso dos níveis no sistema em cada uma das tabelas. Tá? Daqui eu não vou entrar em detalhes, mas só vou reforçar que os códigos nas tabelas da norma brasileira, da 15965, são códigos em 7 níveis. Tá? E aí sim, cada tabela, então, com uma estrutura hierárquica, com uma estrutura em árvore, com 7 níveis, e para cada tabela, esses níveis representam algo particularmente, é isso que vocês estão vendo aqui para as tabelas 2C, 2N e 2Q. E aqui alguns exemplos de aplicação, né? Como uma luminária integrada, ela pode receber o código 2C 827202020600, que é um nível abaixo aqui da 2C 827202020000, que é a luminária para uso geral. Tá? Então, esse é um exemplo de como aplicar um código desses a um objeto, e no caso da porta, eu posso aplicar 2 códigos. Lembre-se que eu falei que esse sistema, essa norma, ela é uma norma facetada, então eu posso dizer que esta porta de abrir de madeira 2C021202102600 é uma porta de abrir de madeira de pinos 0M, material 20 30 03 01 01 01. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente associa códigos. Isso pode acontecer com código de várias tabelas. Então, função e disciplina, um engenheiro aí de instalações hidráulicas pode ser associado, às vezes com componente, mas não necessariamente, né? Então, fora do modelo, outros bancos de dados podem trazer essa codificação. E aqui, equipamentos, funções, tudo isso pode ser associado. Então, é isso que significa trabalhar com um sistema facetado, que também é hierárquico. E aqui eu quero entrar em detalhe para as normas, efetivamente, da 15965, falar rapidamente sobre elas, o que a 15965 oferece. Esse é um texto do Wilton, que foi presidente, foi o coordenador da comissão por bastante tempo, e o Wilton, ele, atual presidente do BIM Forum, tá? Para vocês fecharem aí quem é o Wilton Catelani, ele fala da 15965 como um conjunto aqui de normas, né, que oferece informações padronizadas em bom português, refletindo as práticas construtivas do Brasil, codificadas para que sejam entendidas por sistemas computacionais, organizadas e divididas em várias tabelas de conteúdo, cuidadosamente conceituadas, de tal forma que, combinando-se as palavras dessas tabelas, seja possível descrever tudo e qualquer coisa da indústria da construção civil. Aqui a gente está falando de descrição, e é importante separar a descrição de especificação. É impossível, com 7 níveis, especificar
por meio desses códigos. Então vamos separar esses conceitos. Uma coisa é definir, uma coisa é categorizar, uma coisa é classificar. Isso você pode fazer com esses 7 níveis e você consegue orientar EAPs, takeoffs, o que quer que seja com esses níveis. Mas você não está especificando, você não está dizendo que aquela parede tem 14 centímetros, 15 centímetros ou 16 centímetros. Essa especificação se dá também de forma facetada, utilizando os códigos da 15965 que classificam os objetos, mais outras informações parametrizadas, outras informações que populam parâmetros do modelo de informação. Então, a especificação é uma coisa, a classificação é outra coisa. Como eu falei, a OmniClass ela tem a sua relação com a 15965, aqui uma chave geral da relação, num desenho também que o Wilton produziu há muitos anos, mostrando como cada tabela OmniClass tem a sua correspondente no sistema da 15965. E aqui eu quero passar rapidamente pelas partes da 15965, que é o nosso sistema de classificação da informação. Partindo dessa parte 1, que trabalha conceitos e terminologia, mais uma vez, ela também faz referência a 12.006 e ela traz o básico para a gente entender aqui o sistema de classificação. Aí a gente entra na parte 2, já publicada, onde nós temos a tabela 0M, que é essa tabela correspondente ao Omniclass 41, que é de materiais de construção. Eu não vou cansá-los aqui lendo textos e tudo mais, eu vou direto para exemplos para que a gente possa entender rapidamente o que são essas tabelas. Então, o que é 0M, né? A 0M é material. Então, aqui vocês têm alguns exemplos de códigos de materiais, como no caso de mármores, né? 0M 2010, 0103, e outros códigos que eu já mostrei para vocês de gases. Então, material da construção é o material em bruto, é a classificação do material. Observem, não é um material manufaturado, não é um material aplicado e não é o material do Material Browser do Revit, que tem outras coisas que não caberiam numa tabela 0M, como por exemplo, uma cerâmica 30 por 30 modelo tal, que está no Material Browser, não tem sua correspondente na 0M. A 0M vai dizer no máximo que isso é cerâmica. Então, importante distinguir isso. Essa é a tabela 0M, onde ela se aplica no Revit, ela se aplica como um parâmetro criado no material, tá? Então ele é um shared parameter, funciona como um shared parameter aqui aplicado ao material, e nesse caso, aplicando do ponto de vista de código e termo. Vocês talvez me perguntem, aqueles que conhecem um pouquinho mais de IFC, poxa, mas se eu fizer isso, isso não vai cair como um IFC Classification. Não, não vai. A questão é que o próprio esquema IFC tem restrições para popular informações de material, principalmente associá-los a classificações. Então, aqui, de fato, a gente ainda não consegue fazer isso por restrições, seja do próprio esquema IFC, sejam dos MVDs, sejam dos próprios softwares aí que operam dessa forma as categorias, as informações de materiais. Na sequência, a 0P. A 0P é um conjunto de propriedades, é uma tabela fundamental aí para a gente começar a trabalhar, inclusive, as normas de objetos, tá? E aqui vocês veem, né? Então, que tipo de propriedade? Nome da edificação é uma propriedade. Parâmetro de refletância, parâmetro de rugosidade, para esses parâmetros, cada um destes é uma propriedade. Como é que a gente aplica isso no Revit? Diretamente a gente não aplica, tá? Esse tipo de parâmetro ele serve mais para conversas entre sistemas computacionais e para organizar normas e conjuntos de dados. Então, diretamente a gente não aplica, ou não faz muito sentido aplicar no software de modelagem. Aí nós vamos para a parte 3 da norma, também já publicada, que tem as tabelas Zoom. As tabelas Zoom, a primeira delas é um F, correspondente ao Miniclass 31, de fases da construção. A gente fala de fases da construção, são momentos temporais da construção. Aqui a gente tem que tomar cuidado com esse conceito também, tá? Isso não é uma EAP, tal como nós conhecemos aí em diferentes, até em sequenciamento, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma fase é uma fase de criação, é uma fase de comissionamento, é uma fase de programação, de processo esquemático. Isso são fases
da construção. Nós podemos aplicar as fases? Sim, nós podemos associar modelos a determinadas fases da construção. E aqui uma forma de fazer isso é utilizar uma informação de classification codes, depois eu vou explicar direitinho o porquê, que é um parâmetro também, um shared parameter, que pode ser associado nesse nível de project properties aqui, do Project Information, né, do Revit, mas que ajuda a estruturar a informação dentro do IFC. E nós, na Autodesk, nós temos indicado, depois de alguns estudos, nós temos indicado utilizar este parâmetro de Classification Code 9, Classification Code 9, para inserido aqui em Project Information para categorizar essa informação de fase do modelo, deste modelo aqui que está sendo operado. Depois a gente pode debater isso aqui um pouquinho mais. Vamos para a tabela 1S, que é a de serviços da construção. Aqui, serviços, mais uma vez, muito cuidado com a tabela 1S. A tabela 1S não é uma EAP, ela é um conjunto de verbos. Elas são ações. Então, como é que a gente pode dizer isso? Por exemplo, concretagem é um serviço. Entendam que aqui não é concretagem do pilar 14 no pavimento tal, não é nada disso. É concretagem, como concretar, verbo, ação. Nós associamos o código da 1S a um elemento, que pode ser um 3E, pode ser um serviço, um 3R, pode ser várias coisas. Mas, per si, o código 1S não serve como uma linha de EAP. Porque ele é um serviço da construção e ele é uma ação que deve ser combinada. Também, por sua vez, não é algo que diretamente a gente pode aplicar no Revit, faz sentido aplicar em outros softwares, faz sentido entender outras bases de dados por meio do 1S, mas não especificamente dentro do modelo do Revit. A gente chega aqui na última tabela do conjunto 1, que é de disciplinas, que é a tabela 1D. A tabela 1D, ela é essa de disciplinas, vamos direto aqui para o nosso assunto. Então, por exemplo, arquitetura é uma disciplina, a 1D 211100. E como é que a gente pode aplicar uma coisa dessas ao Revit? Poxa, a gente pode aplicar isso daqui também em Project Information. Como uma informação de que esse modelo pertence a tal disciplina. E aqui nós sugerimos o Shared Parameter de Classification Code 8, para que a gente possa codificar essa informação. Existe uma sintaxe específica, só reforçando, para preencher isso daqui, vocês estão vendo aí uma sintaxe específica que define o sistema de classificação entre colchetes, depois o código, depois o termo. Depois eu explico um pouquinho por que esse sistema, por que essa sintaxe. Chegamos na parte 4, a parte 4 é essa que está em consulta pública, vai para consulta, permanece em consulta pública até 4 de janeiro do próximo ano. E é uma tabela que corresponde aqui, são as tabelas 2. A 2N corresponde ao miniclass 34 de funções da construção, e quando nós falamos em funções, nós falamos no arquiteto, no engenheiro, no pedreiro, todos eles aí, cada um com uma função. Então, no caso, o arquiteto aqui, 2N201111, eu nem sei exatamente se esse código é o mais atualizado, ou o que foi agora para a última revisão, tá? Eu usei como exemplo um código de uma das primeiras propostas da norma. Então não confiem nesses códigos, mas entendam só essa aplicação. Então aqui a gente tem o arquiteto, 2N201111. Como é que a gente aplica no Revit? Diretamente a gente não aplica no Revit. A gente até pode criar associações com espaços de trabalho, o que quer que seja, mas diretamente não é algo que faça muito sentido lançar no modelo. Lembre-se, mas se eu quiser dizer que é um modelo de arquitetura, tem uma tabela para isso, que é de disciplinas, não é de funções. Funções referem-se a pessoas e a homem-hora. Isso pode entrar como uma componente de uma composição de custos, mas não é uma informação modelada via de regra. Nós temos também, então, na parte 4, a 2Q, que é uma tabela de equipamentos da construção. Aqui, por exemplo, guindastes de torre, 2Q 51, 31, 33, 16, e que também, mais uma vez, né, no Revit em si não se aplicaria, mas se eu tiver um modelo de um guindaste desse, né, de uma grua, e quiser dar este código como uma identificação do modelo como um todo, para depois pegar esse modelo e inserir no Navisworks com um código geral 2Q,
Posso fazer também. Às vezes eu tenho modeladas formas no Revit, tudo bem, vamos usar um 2Q para modelar essas formas. E aí a gente poderia aplicar 2Q num componente também, num tipo, alguma coisa assim, mas não é algo de aplicação direta ou tão útil para o nosso modelo. A 2C, lembrando, né, equipamentos, gente, é equipamento que é utilizado temporariamente. Então, um elevador de obra é um equipamento, mas não um elevador que é incorporado à obra e se torna o elevador do edifício. Tá? São diferentes. Aqui a 2C, produtos da construção, como eu falei, a correspondente ao Uniclass 23, tabela importantíssima, trata de produtos de uma maneira geral, ou seja, tudo aquilo que você vai e compra numa casa de material de construção. Fundamentalmente é isso. É aquele elemento da construção que ainda não foi associado, que ainda não foi agregado a uma obra, não foi executado, não foi inserido no modelo. Então, uma folha de porta tem um código da 2C. E depois vai receber um outro código de elemento, de serviço, inclusive, quando é inserido no modelo. Mas, quando ela é simplesmente uma folha de porta, que pode ser utilizada como porta, ou pode ser utilizada até como uma mesa de trabalho, se colocada sobre 2 cavaletes, ela tem um código 2C de folha de porta. Tá? Então é importante entender isso, entender que o 2C aqui nós orientamos a inserir como um parâmetro de tipo, que é inserido como Classification Code 2 dentro desse nível aqui de parâmetro de tipo associado aos componentes do Revit. Entramos nas tabelas da parte 5, que são as tabelas 3. Essas são as mais importantes e serão as últimas a serem publicadas. E vou passar aqui pela 3E, que é de elementos da construção. Os elementos da construção, talvez aquilo que faça mais, sim, a gente entenda como, poxa, isso é uma porta inserida já no modelo, é uma divisória inserida já no modelo, então, ela talvez seja mais intuitiva de uso. Cabe, no entanto, observar que também na tabela 3E, nós temos algumas coisas que parecem não ser elementos, mas são partes de comissionamento, como é o caso de demolição seletiva de obra e assim por diante. Por que essas coisas estão aqui e criam um pouco de confusão? Porque elas são herança do próprio Uniformity, que vieram pela Omniclass 21. Então, a gente tem que entender que tem uma lógica, elas estão aqui para também auxiliar a construção de EAPs e facilitar aqui a utilização destes termos, mas cuidado para a gente entender direitinho como isso funciona. Também a aplicação se dá por um shared parameter inserido em nível de tipo, e aqui nós sugerimos o Classification Code 3 para abrigar esse tipo de informação. A 3R também é uma informação de resultado de serviço da construção, o elemento é um resultado também, a 3R é um resultado, só que é um resultado mais granular, é um resultado mais fragmentado, é um resultado que pode chegar no nível, chega quase no nível de serviços aqui. E aí está muito associado à Master Format, via Omniclass 22. Mais uma vez, a gente tem aqui o elevador, mas a gente também tem o comissionamento de elevador, a gente tem aqui a alvenaria, mas a gente tem o detalhe da alvenaria, que é aquela alvenaria de tijolo, por exemplo. Então, a gente tem que entender que a 3R, ela é uma tabela mais granular do que a 3E, e é fundamentalmente aquela tabela que serve até de cabeçalho para composições de custo. É aqui que a gente está trabalhando com o conceito da 3R. É muito fácil confundir 2C, 3E e 3R. E aí é mais a prática e o entendimento correto dos conceitos que vão separar essas diferentes tabelas. Tá? Então, não vou entrar em maiores detalhes aqui, só dizer que a 3R, claro, ela é aplicável no nível de Type Properties também, e nós sugerimos o Classification Code 10 para inserção dos códigos da 3R dentro do Revit. Chegamos na parte 6, a parte 6 são as unidades de construção por função e por forma. Lembre-se que no começo era uma única tabela, função e forma. Depois foram separadas na 4U e na 4V por função e por forma, refletindo aqui as Omniclass 11 e 12. Então, por exemplo, as unidades de construção, um hospital de reabilitação 4U, 21, 12, 31 é uma unidade de construção por função. Por forma, a gente poderia trabalhar com uma cobertura retangular, então alguma coisa que fosse um edifício retangular, um prisma, um edifício em forma de prisma, isso é uma classificação por forma. Onde é que a gente pode associar isso no Revit? Fácil, também como Project Information, isso pode ser associado como uma informação geral daquele modelo, e aqui como exemplo nós sugerimos para 4U o Classification Code 6 e para 4V o Classification Code 7. A 4A
e a 4B são espaços da construção. Então, aqui, de forma mais granular, já não é o edifício como um todo, mas o espaço. Então, no caso, um mihrab, que é aquela concavidade na arquitetura islâmica, onde apontamos em direção à Meca e damos, e que é um componente espacial fundamental, ele tem um código, que é o 4A471121. Assim como a sala de jantar, assim como o dormitório, cada um deles tem o seu código e aqui nós definimos espaços. E vocês que conhecem de Revit sabem que essa é uma informação que nós podemos associar a uma série de categorias, por exemplo, os rooms, spaces, HVAC zones, areas, até parking, a gente pode associar esse tipo de informação e nós temos indicado o Classification Code 4 para 4A e o Classification Code 5 para 4B dentro do Revit. Por fim, a parte 7, também já publicada, é a tabela 5i, que é a Omniclass 36, informações da construção, e aqui são conjuntos lógicos de informações, como, por exemplo, plantas baixas, é um conjunto de informação aqui e que tem um código específico que pode ser aplicado também no Revit, aqui como um parâmetro da vista, e que é necessariamente um parâmetro de instância, e aqui nós não sugerimos classification codes, porque o próprio esquema IFC não opera a classificação nessas vistas, não opera essas vistas mesmo, então nós sugerimos dois shared parâmetros, que são o 5i código e o 5i termo. Particularmente sem acento, por conta de questões do próprio esquema IFC, onde fica mais difícil a gente achar essa informação. Do ponto de vista de exemplo de aplicação, eu já passei uma série de exemplos, mas aqui mostrando um pouquinho, né, desde o material bruto até o material industrializado, o componente industrializado, o resultado da construção genérica, o resultado de construção específico, e aí no planejamento, associação de códigos, é possível utilizar esses códigos de diferentes maneiras. Olhando numa interface de Navisworks, por exemplo, é fácil identificar no task type a lógica de uma 1S. É fácil identificar no conjunto de objetos aplicados a lógica de 3R ou até de 3E, e é fácil entender no span de tempo a lógica da própria 1F. Dentro de uma orçamentação, a gente pode entender o cabeçalho como um conjunto aqui de 3R e 1S e os componentes da composição de custos como componentes, como recursos da construção, né, distribuídos aí entre o 2C, o 2Q e o 2N. O TCPO 15, ele faz uso da codificação aqui da norma brasileira, com um detalhe, utiliza o código 3R como cabeçalho e acrescenta código livre, porque como uma mídia impressa e trazendo especificações, ele precisa ir além da categorização que é permitida pela norma. Então, atentem a isso quando forem estudar o TCPO 15. Para a gente finalizar, eu tenho mais dois conjuntos de informações aqui para vocês. Primeiro, para aplicar adequadamente a BNT 15965, é preciso entender o IFC. Mais uma vez, a gente tem um pouquinho esse conteúdo gravado para vocês darem uma olhada, depois o Fábio compartilha o link aí com vocês. Entender o que é o esquema de dados, o que são os MVDs que estão disponíveis aí para vocês utilizarem. Hoje a gente utiliza fundamentalmente o 2.3, principalmente o Coordination, que é o MVD de Coordination View, na certificação 2. Tá? Então esse é o principal MVD que é utilizado no mercado. Então, para trabalhar direitinho com isso, exportar essas informações em IFC, de novo, eu falei, classificação, a gente tem que olhar para o IFC, olhar para esses parâmetros todos. A gente precisa mapear corretamente categorias e classes, isso é o ponto de partida, escolher um MVD pré-configurado ou criar um MVD alterando essas configurações. Tá? Não vou passar por essas configurações todas, mas quero destacar algumas importantes aqui. Primeiro, pelo amor de Deus, não exportem todos os PSETs. Isso vai criar um IFC inchado e que não vai ajudar em muita coisa, pesado, difícil de trabalhar. Mapeiem e criem PSETs eventualmente, mas não exportem tudo, nunca cliquem naquela caixinha lá, aquela caixinha é um terror, aquela lá. Depois, se vocês querem fazer levantamento de quantitativos, principalmente em ferramentas como Navisworks, exportem o Base Quantities, então cliquem naquela outra caixinha. E atenção na configuração dos PSETs e
no mapeamento dos parâmetros. Algumas dicas básicas aqui para a gente poder exportar isso daí, e existem outras informações que a gente poderia depois desenvolver com vocês, mas que nesse momento não é o caso. Sobre MVD, já falamos aí do 2.3, atenção à utilização, e para aplicação dos códigos, particularmente, vocês viram que existe uma sintaxe específica e que é um trabalho, é trabalhoso inserir os códigos, nós sugerimos a utilização da ferramenta do Classification Manager, disponível para download gratuito no BIM Interoperability Tools da Autodesk. Tem uma série de ferramentas lá, e essa de Classification Manager está muito bem desenvolvida, e eu vou comentar aqui na sequência, né, o que a gente pode utilizar. É possível aplicar, utilizando o arquivo Excel, né, as classificações aí da 15965 para que eu possa preencher automaticamente aqueles dados. Para isso, eu preciso criar um arquivo de Excel a partir dessas tabelas. Aqui vocês veem um exemplo só de um pedacinho que eu coloquei aqui, que é a BNT 15965, tabela 3E. Coloquei os 7 níveis, ele vai fazer a leitura dos 7 níveis aqui para aplicação. E uma vez que eu faça isso, eu posso aplicar no objeto, preenchendo automaticamente aquele parâmetro de Classification Code. Em acréscimo, nós sugerimos a inserção de um parâmetro de suporte, também shared parameter, com somente o código, para que a gente possa utilizar internamente no Revit, em conjunto com Classification Code, que aí está muito mais focado na exportação IFC, essa sintaxe específica para que o IFC seja configurado e classificado adequadamente. Então, mais uma vez, né, o Classification Manager para o Revit, ele pode ser plenamente configurado, e aqui popular parâmetros dentro do Revit de uma forma muito intuitiva, muito rápida e muito fácil, e inclusive popular overrides de exportação IFC. Esse é um outro truque aqui que a gente pode deixar para vocês. Para finalizar, alguns pontos aqui para vocês saberem um pouquinho mais aí. Num boletim ABNT de meados desse ano, teve uma matéria aí sobre a normalização brasileira para BIM, então é só procurar lá no site da ABNT, vocês vão encontrar. Recentemente tivemos uma edição especial do boletim ABNT falando sobre BIM na infraestrutura, então entrando em detalhes do subgrupo de trabalho, do grupo de trabalho de BIM para infraestrutura, e as normas, essas que eu citei todas, estão disponíveis para compra no ABNT Catálogo, então também não deixem de conhecer o que está lá. Eu falei do TCP-O 15, que agrega esses códigos, né, eles até fazem essa propaganda do primeiro utilizando o BIM. É interessante ter essa cópia de referência para entender um pouco como a TCP/O, como a PIN, ela entendeu a aplicação desses códigos numa mídia impressa. E eu falei várias vezes de 2 webinars, a Autodesk ela tem um portal de webinars, é só procurar lá, portal de webinars Autodesk Brasil, que vocês vão encontrar esses 2 webinars que são importantes aí para vocês aprofundarem esses tópicos. Esse de BIM Mandate, falando sobre estratégias e normas de produção de BIM no Brasil, a gente entra mais em estratégias do que em normas. Esse conteúdo de normas que eu passei para vocês aqui hoje, ele é mais amplo que esse que é abordado no BIM Mandate. Esse webinar é fundamentalmente da estratégia BIM BR e de como estamos. E o outro sobre interoperabilidade Open BIM, onde a gente fala um pouquinho mais sobre o conceito de interoperabilidade, inclusive interoperabilidade aberta Open BIM. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu sei que é bastante informação, mas eu sigo à disposição para vocês quiserem conversar. Aqui está meu e-mail, e se vocês quiserem perguntar, levantar alguma bola agora aqui, fiquem à vontade. Mas não deixem de entrar em contato, não deixem de perguntar, e é muito pelo feedback de todos vocês, da comunidade de usuários, e feedback das nossas revendas, nosso ecossistema, da Expert Elite, que a gente tem feito esse trabalho e ampliado um pouco o conhecimento da norma brasileira também no Brasil. Era isso que eu queria passar. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela para poder enxergar vocês aí, ver se o pessoal dormiu ou se estamos todos presentes ainda. Pessoal acordado? Bom, eu tô. Boa. Né? Ficou legal porque como tá em vídeo, dá para ver um pouquinho, dá para dar o pause depois, o pessoal ver os Exato. mapeamentos que você fez, tal, é bem interessante. E esses Excel aí para parte do vai usar o Interoperability Tools lá,
Você tem essas tabelas prontas que poderia compartilhar? Não, tá Não, eu espero beta. uma alma bondosa para ainda fazer esse trabalho aí. Ah, não tá completo? Mas, alô, oi, cortou um pouquinho, Fábio. Oi, não tá completo? Cortou um pouquinho, mas espera aí, deixa eu aproveitar, não é só alma. Não, não é aquele eu fiz, aquele foi só um teste muito localizado. O que a gente Hum, precisa, a gente tem que entender algumas coisas e aí é a parte mais complicada que a gente ainda tem que discutir com a BNT, né? A hum, BNT vai distribuir, tem distribuído essa codificação toda, essas tabelas, na mídia impressa. Tá? Então, uhum, vocês sabem que norma da BNT a gente compra impressa e paga por página. Então, é uma alegria quando a gente tem um monte de página para vender, né? Então, para a BNT é assim que você precifica uma norma. Mas eles também estão olhando para um negócio muito legal, que é disponibilizar isso em tabela de Excel, né? Isso uhum, ainda não está consolidado, não está formalizado, mas existe todo um trabalho da BNT para que essas sejam as primeiras normas efetivamente digitais, né? Com suporte uhum, digital no Brasil. E aí, a partir disso, a gente consegue criar essas tabelas para uso dentro do Classification Manager e só que aí, de novo, né, isso pode ser por cada um, se a Autodesk for fazer isso e disponibilizar isso nacionalmente, a gente precisa verificar de que maneira com a BNT a gente assina algum acordo, precifica isso, porque tem direito de uso, né? A BNT ela vive da venda uhum. das normas, então a gente não pode simplesmente copiar isso, botar no software e sair vendendo por aí, né? Então Sim. aí é piratear a norma, né? Não pode. É, mas por outro E lado, então a gente tem que ver como é se. que a gente vai aplicar isso daí. Senão, de certa maneira, Uhum. acaba sendo um trabalho de cada um. Não, é que eu também entendo que se não fica acessível para os usuários, o pessoal acaba não usando a norma, né? Se é complicado, é difícil, vamos dizer que aumenta a resistência no uso, Exatamente. aí a norma acaba perdendo sentido, né? Exatamente. É por isso que a gente quer trabalhar nessa divulgação, a gente quer trabalhar na viabilização da utilização desses itens. Tem um bom chão, de novo, são novas tecnologias, novos approaches para a própria normalização, tem um trabalho para ser feito para que isso funcione, mas o que eu posso dizer é que a norma não é só um fetiche classificatório, tá? É realmente importante para que a gente possa estruturar a informação com BIM e é uma norma de fôlego com muita gente contribuindo Uhum. e faz todo sentido na sua aplicação. É que na verdade isso aí é o que vai permitir a interoperabilidade num grau maior ainda, né? Vamos dizer assim, Uhum. no Exatamente. verdadeiro teor do conceito aí, né? Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Exatamente. Exatamente. Que mais, pessoal? Alguém quer levantar mais alguma bola aí? Sem perguntas? As explicações do Bianca normalmente são claras, e eu sei que com o vídeo ali, com os slides, quem olhando com devagar e com calma, dá para aprender bastante coisa, né? Eu tive mais tempo para aprender tudo isso, a gente ficou, acho que quanto? Umas 2, 3 horas? A gente falou bastante, né? A versão a versão full desse webinar ela é mais cuidadosa, né? A ideia foi dar uma compactada para vocês, para também não abusar do tempo de vocês e deixar todo mundo jantar tranquilamente depois também, mas de novo, seguimos aí à disposição, né? Acho que estou vendo aqui no chat que o pessoal quer o slide, aí passo é tranquilo, passo para o Fábio aí, ele distribui. Fábio, você tem o contato de todo mundo, né? Não, a gente tem um grupo. Esse, é Boa, esse webinar é do Revit MP User Group, Brasil Revit MP User Group. Então maravilha, maravilha. esse é um Eu grupo que eu passo. sou um dos coordenadores, né? Por isso que eu Uhum. te convidei também, que a ideia é dar um fomento aí pro pessoal de MP, porque nós somos sempre os últimos a ser lembrados. Pô, não é verdade não, pô. Vocês estão no meu É. coração, vocês sabem disso. Ah, sim, mas vamos dizer que a arquitetura e a estrutura ganham um pouco mais de vitrine do que a gente, né? Ah, ó, eu fico mais contente com vocês, pô, vocês não estão tão magoados. O pessoal ultimamente anda tão Né? magoado, escreve carta, Sério? faz, Ah, reclama, pô. sim, sim, sim. É que na verdade para instalações vamos dizer que o mercado é Uhum. menor, né? Tem menos ferramentas à nossa disposição. Então acaba ficando, vamos dizer, a gente tem menos oferta, né? E por outro lado, assim, tem algumas coisas que eu sei, você também deve saber, Uhum. que a Autodesk vem investindo bastante na parte Sim. de MP nos últimos anos, né? Uhum. Especialmente o Revit melhorou bastante para MP nos Sim. últimos 3, 4 anos, assim, significativamente.
é que para quem está usando parece marginal, né? Mas quando você olha no todo ali, é bastante Não, é coisa. importante, muita coisa aconteceu importante para a MP, e foi isso que deu uma magoada nos arquitetos, né? Eles se sentiram meio deixados de lado, né? Então, acabou Sim. acontecendo, mas não tem jeito, tem que equilibrar um pouco as coisas e trazer um pouquinho cá, um pouquinho cá, um pouquinho lá. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Aproveitem a oportunidade aí. O Bianca é um cara sensacional, sempre está à disposição para a gente conversar, né? Não, todo mundo entendeu tudo, Acho né? que todo mundo entendeu. Ou o pessoal ficou com tanta dúvida que não sabe nem por onde começar. Mas, Né? Fábio, eu vou te passar esse material, tá? Tá Eu certo. passo aí, você distribui para a galera toda aí. Sim, sim. E tá, o meu contato tá aí. Aliás, estou à disposição de vocês, é só Uhum. dar um toque aí. Na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue responder de imediato, mas a gente Uhum. faz o possível. E estamos na comissão também, segue o convite, também fica Uhum. o convite, que é importante. Participem, contribuam. Os trabalhos da CE134 são abertos a todos. Vocês acham que, poxa, acho que dá para contribuir, fazer um negócio diferente, ou pelo menos entender um pouco mais? Participem, tem muita coisa acontecendo e é colaborativamente que nós construímos a normalização e o futuro do BIM no Brasil. Ah, pessoal, e só para vocês saberem, tá? O template de elétrica que eu distribuo para vocês de graça, que eu falo que teve patrocínio da Autodesk, começou por causa desse senhor aí que está na nossa frente, né? Que ele patrocinou, pôs lá. Como é que era o nome dela? A menina, Tawane? Foi a Camila que Não, Foi a A Camila Camila. que. A É. Camila que. Camila Tauí, é por isso que eu fiquei com esse Uhum, tal. Ela começou a desenvolver, eu dei suporte para ela. Depois que eles terminaram, eu peguei aí, dei um up nele e tá uhum. aí. Né? Então é vamos dizer que é um template aí com participação aí E que eu do pessoal da. tô devendo dar mais visibilidade ainda. Prometo que eu vou fazer aí. Acabei devendo isso daí, mas vamos conversar de novo, a gente Sim. faz isso daí, já Ó, trazendo, inclusive, desses novos dados aí ó, o da Renan quer norma. falar aí. Pode falar, Renan. Manda bala, Renan. Ô, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta sobre o fluxo de trabalho, né, de classificação. Eu vi que a Uhum, apresentação, né, ela foi no sentido de olhar para a tabela que é aplicável ao tipo de elemento, né, ou ao tipo de entidade como um todo, uhum, projeto, elemento. sim. Quando a gente estiver fazendo o fluxo de classificação, para que isso seja, né, de uma forma mais produtiva, mais aplicável, a gente vai fazer essa classificação olhando para a tabela e o que na tabela vai existir dentro dos elementos e dentro dos itens, né? Dentro do projeto, da Uhum. Project Information, né? E aí vai chegar um momento em que a gente vai ter estressado as condições e a gente vai olhar no fluxo contrário, que é olhar o que faltou ser classificado e a gente vai Uhum. começar a rastrear na tabela, né, no que se enquadra melhor, uma vez que customizar a tabela vai no sentido oposto de normatizar, né? Exatamente. A gente O tem que. fluxo é esse mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. E aqui eu destacaria duas coisas em acréscimo, viu, Renan? Uma coisa importante é o seguinte: de novo, a gente tem que sempre manter em mente que esse é um sistema de classificação, tá? Então ele não é um sistema de especificação. Então, em muitos momentos, vocês vão virar e falar, pô, mas tá faltando isso, né? Eu não consigo distinguir o diâmetro dessa tubulação do diâmetro daquela outra, mas não é para distinguir. Porque o que distingue o diâmetro de uma tubulação da outra é um outro parâmetro que vai, em complemento ao parâmetro da classificação, especificar aquela informação. Então a gente tem que tomar cuidado até onde o sistema de classificação ele funciona, qual a identidade, para que ele serve efetivamente, em acréscimo aos outros parâmetros. E quando a gente fala de BIM, a gente pode fazer isso. E isso é importante, porque o passo seguinte sempre acaba sendo, poxa, mas está me faltando isso, eu quero complementar. A gente tem que tomar cuidado com essa complementação, como você falou, né? Vamos tomar cuidado, porque se faz sentido, porque está faltando coisa e vai faltar coisa, e eu posso dar certeza, tem coisa pra caramba faltando, porque não adianta, são 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil itens de tabela, mas a gente não consegue com esses itens esgotar a construção civil. Elas são amplas, mas vai faltar coisa, e é só o uso que vai trazer essas ausências e as correções. Isso deve ser comunicado, a BNT está estabelecendo um processo para que a comissão ela tenha uma revisão contínua das tabelas e possa receber o feedback de todos. Então, se está faltando e faz sentido inserir, manda para a comissão, e vai ter um processo formal para isso, manda para a comissão que a comissão vai considerar.
Tá? É claro que existe espaço para complementar e colocar outras coisas na tabela, mas, de novo, vai contra o processo de normalização. Então, a gente tem que tentar tornar isso um esforço coletivo e aí sim formalizar aquilo que eventualmente está faltando, sempre tendo em mente que esse é um sistema de classificação e não de especificação. Ô, Ricardo, ainda Oi. continua disponível aquele sistema de, por exemplo, se eu não me engano, a gente era no 7º nível, eu poder estratificar mais, esse seria o customizado? Então, a gente não está formalizando isso na norma ainda, eu entendo que é uma possibilidade. Vamos entender que o sistema de classificação da 15965 ele trabalha em 7 níveis, ponto. O que a PIN fez de colocar 2 pontos e outros 2 níveis para uma especificação, eu acredito que é algo que siga fazendo sentido para alguns casos específicos, tá? Mas isso ainda não está formalizado na comissão, eu acho que é algo que a gente precisa formalizar, mas eu também não vejo um mal no uso disso, desde que a norma seja entendida, desde que as condições sejam entendidas adequadamente. Até porque, por exemplo, se você vai usar num sistema de leitura digital, dá para truncar ali até o 7º grupo e deu, né? Exatamente. Então, acho que faz sentido, mas a gente tem que entender primeiro, é bom entender a norma para que a gente possa aplicar isso adequadamente. Legal. Então. Pessoal, mais alguma pergunta? Por favor. Legal, obrigado pela resposta, hein? Beleza, tamo aí. Não? Então, acho que é isso, né? É isso. Então, Ricardo, queria agradecer você imensamente aí pela disposição Eu que agradeço. de fazer aí uma apresentação sempre caprichada, né? Ricardo não faz apresentação meia boca, nunca vi. Obrigado. Tá? E assim, interessa bastante esse tipo de coisa. Você sabe, desde o começo que eu te conheci, falo sempre, pô, não tem padrão para nada na construção civil, né? Então isso é uma coisa que pra gente é muito Estamos começando a ter agora. É, muito importante, porque, assim, do mesmo jeito que às vezes as pessoas podem falar assim, ah, mas então quer dizer que pode vir alguém de fora fazer aqui? Sim, e também o vice-versa. Né? Quanto mais competente a gente for, tá? A gente também vai poder trabalhar para fora. Pessoal, não se iludam, tá? Tem muito brasileiro competente indo trabalhar fora do Brasil. Por quê? Profissionais competentes que entendam o BIM como um processo são poucos e não é só no Brasil. Lá fora também, tá? E a gente tem muita gente talentosa, muita gente boa dentro do país. Não adianta ter essa de nós somos coitadinhos. Não somos. É isso aí. Né? Com certeza, tem muita gente boa aqui no Brasil e até posso até reforçar esse approach de normalização que a gente está tendo aqui, ele é muito sofisticado e muito avançado sobre vários aspectos. Vocês vão ver depois, se tiver a oportunidade, uma ocasião futura de falar da normalização dos componentes, né, do grupo de objetos. Pô, a gente está fazendo um negócio aqui que é espetacular, que eu tenho certeza que vai servir de benchmark para o resto do mundo. Não, isso aí. Então, é isso então, pessoal. Então, muito obrigado, Fábio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Depois, se puder compartilhar comigo também a gravaçãozinha aqui. Ah, não, vai o link, vai o link. Boa. Pode até fazer propaganda na Autodesk. Boa, né? Para dar uma ajudada aí pro pessoal que também às vezes quer entender, e a gente pode passar um material rápido para eles também. Se eu puder compartilhar, me avisa aí. Não, o canal é livre, o link é aberto. Boa, o canal é aberto. Maravilha. Tá? Maravilha. E eu vou mandar para vocês esse material, gente. Então fiquem tranquilos e me escrevam, entrem em contato, deem um toque aí para o que precisar, estamos sempre à disposição. Tá legal. Valeu, muito obrigado. Hein? Valeu, pessoal. Abraços aí a todos. Boa noite, abraço, Fábio. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal.